Seja bem-vindo, corredor, seja bem-vinda, corredora. Começando mais uma edição do Correcast, produto do Vazia Run, idealizado aí pelo Rafa Oliveira. Estamos aqui para mais essa super produção, porque quando a gente fala em produção, temos dois caras aqui que merecem respeito de todos os corredores. Um é parceiro das antigas, pegava muito no meu pé quando ele me via com 115 quilos, mas tá aí, hoje o cara é ultramaratonista. E a outra figura aqui dispensa qualquer tipo de apresentação, mas tem, gente, muitas histórias para contar. Preparando a gravação desse podcast, já rimos muito, bastante aqui com essa figura. Grande Álvaro do Corre 10. Não sei nem o sobrenome dele é Álvaro Corre 10. Valeu. Álvaro, meu irmão, que bom ter você aqui com a gente, cara. Uma honra estar participando aqui do Correcast. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Juninho. Boa tarde aqui o pessoal do canal, o pessoal que está trabalhando. Uma honra é minha, porque apesar do programa ser novo, desde a primeira vez que eu vi, eu disse, poxa, que legal, velho. Um dia eu chego ali, um dia eu vou pra lá. Eu achei legal, eu digo assim, porque a gente vê tanto podcast por aí, né? Verdade. E eu comecei a curtir podcast por incentivo do meu filho, esses podcasts das mais diversos tipos. E um que falasse de corrida, e que fosse nosso, de gente daqui, da forma como a gente gosta de ver a corrida, né, pernambucana, de corredores. Uma linguagem nossa, uma linguagem nossa, com o nosso sotaque. E aí eu estou aqui à disposição, junto com meu parceiro e amigo Bruninho. Bruno. Assim, vamos lá. Ele já vai começar a me xingar. A gente tem uma relação boa. Tá certo, mas às vezes eu me sinto meio que usado pelas artimanhas dele. Dele, mas deixa que ele mesmo ele fala disso. Bruno, meu irmão, seja bem-vindo. Cara, muito massa ter você aqui com a gente. Eu nunca imaginava que a gente chegar nesse nível de gravarmos o podcast. Nós que conversávamos muito, né? Na época você trabalhava na TV Tribuna, nos bastidores. Eu ia participar do programa do Coveiro lá, a Deval fica tirando onda até hoje comigo. Meu amigo, você não para de correr, não. A gente chega lá. E estamos aqui, né? Você incentivador. Na época, você me viu grande. Eu digo, foi, né? Um fortinho. E você dizia, vamos lá, Wallace, vamos lá. Bora. E a gente tá aí, né? Eu me apaixonei pela corrida. Tem um quê de culpa, né? Ele tem um quê de culpa nisso também. E era um cara, viu, Álvaro? Me incentivava, queria me passar todos os equipamentos de corrida. Eu nem comecei, não, mas compre isso, você pede isso. Isso foi o protótipo daquilo que ele se tornou hoje. Ah, é, né? Bruno, meu irmão, seja bem-vindo. É, prazer, cara. Muito bom, né? Bora correr, galera, né? Isso. Na verdade, a galera chama Bruninho do Bora, né? Bruninho do Bora. Eu também meio que perdi o sobrenome. Igual a Álvaro, né? Álvaro vocês já conhecem. É prazer estar aqui. Muito feliz, né? Por ver que aquele cara de mais de 100 quilos lá atrás começou a correr, começou a perder peso e hoje incentiva pessoas e hoje tem um produto de corrida. Isso realmente não tem preço, né? Para quem não me conhece, como ele falou, eu sou o Bruninho do Bora Correr Galera, né? Eu sou ultramaratonista. Tô indo pra minha 21ª maratona / ultra. Quantas maratonas? Ave Maria, pra contar assim. Eu costumo contar o total. O total, juntando maratona e ultra, né? Eu vou pra minha 21ª, que vai ser Porto Alegre. Vou fazer o desafio do Gaúcho lá, que é 21 mais 42, né? Como tem no Rio de Janeiro. Isso. E eu acredito que eu já tenha feito mais de 300 provas, assim. Caramba. Por aí. É muita coisa. Olha, muita quando coisa. Eu te falei assim, né? Que eu disse, eu tenho muita história. Todas as horas vagas também. Isso, né, mano? Ele é uma pessoa talentosa. Eu cantava. Eu parei em 2018 de cantar e fiquei só correndo. Dá mais dinheiro correndo do que cantando, é isso que você quer dizer? Que dá mais dinheiro correndo do que cantando? Não, cara, foi uma coisa tão... foi um toque de Deus, assim. Eu acordei, eu tinha ensaio no dia, tava perto de carnaval. E aquela... Meu irmão, para, uma coisa ruim dentro, assim. Eu fui pro ensaio, aí disse, pessoal, eu vou parar com a banda. Os caras, oxe, é sério? Eu disse, como tem outro cantor na banda, eu saio, vocês ficam. E já tinha show fechado pro carnaval e tal. E realmente eu não tava bem ali. Me faz falta? Faz, óbvio. Mas eu achei que foi o momento certo, até pra eu poder curtir melhor a minha filha. Minha filha tava muito novinha. Né? Lembro dela você levando ela pra Ilha do Retiro. E pronto, exatamente. Lembra de verdade, né?
O Alisson, pô, vim aqui pra eu não pegar fila com ela. Aí vem cá, um vem por aqui. escondido, não Pô, pega um lanchinho aqui pra galera assim, né? É verdade. Aí, então assim, eu parei no momento certo, sinto falta, mas não me arrependo. E resolvi me dedicar de fato à corrida, né? Hoje, a corrida pra mim eu digo, corrida é vida. Eu descobri que a corrida me deixa vivo. Porque eu perdi mais de 30 quilos com a corrida. Então, tipo, não sei o que seria hoje daquele Bruno que tava com 119 quilos, né? Se não fosse a corrida. Então, sou muito grato. Isso é legal porque eu me considero um corredor amador. Tô nessa acho que uns 8 anos, né? Desde que você começou a pegar no meu pé com a de corrida. Por aí, mais ou menos. E eu disse, pô, eu acho massa. Hoje eu gosto de correr. Eu estabeleço meu limite. Por exemplo, hoje eu fiz um treino de 8,5 km no meu pace lá, aquela coisa toda. Consigo correr 21 hoje. Não me vejo ainda na maratona. A questão é muita gente, mas vai chegar o time. Eu não me vejo. Chega. Mas eu, quando escuto histórias de vocês, eu fico muito feliz, cara. A gente recebeu aqui pessoas. Olha, quando escuta a Josi Holanda, Jamil Gomes falando que Jamil hoje ele quer mais prova de velocidade, né? Do que ele diz, eu tô quase 60 anos e eu vou correr. Normalmente é o contrário, né? Não, ele quer mais rápido. Roberto também, Roberto rápido, Neves. Né? Corredor rápido. Aí eu fico muito feliz, porque a ideia desse podcast aqui de conhecer essas histórias é para que as pessoas que correm, que querem começar a correr, porque é uma vibe totalmente diferente. Correr hoje é uma coisa maravilhosa em todos os aspectos. Eu acho que desde o primeiro podcast eu falo, corrida de rua, quando a gente vai para esses eventos grandes, é o antes, durante e depois. Você acaba conhecendo pessoas maravilhosas, você acaba criando círculos de amizade. É uma coisa sensacional. Comecei a viajar para correr, eu nunca tinha feito isso. É a melhor parte. É melhor. Gente, é bom demais. A melhor parte. Corremos a meia maratona de João Pessoa, final de semana maravilhoso, muito bom. Floripa. A primeira oportunidade que eu tive de conhecer o Sul foi através de uma corrida. Legal. Quer dizer, você acaba unindo o útil ao agradável. Eu até brinco, temos essa programação, e ainda tem a corrida depois, né? É normal você, depois que corre, né, Álvaro, você colocar, por exemplo, o viajar. Quando você fecha a viagem, deixa eu ver se tem alguma corrida. É sempre assim, né? Ou então, de fato, viajar em torno da corrida, né? Fazer o ponto turístico em torno da corrida. Você falou que eu incentivei você, mas hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o meu padrinho de corrida é Álvaro. Porque olha como foi engraçado. As pessoas, quando eu comecei a correr, o pessoal dizia assim, por que tu não faz o canal? Tu trabalha em televisão, não sei quantos anos, pra tu é muito fácil falar numa câmera e tal. Eu disse, rapaz, eu quero esse negócio. O cara, não, faz só pra gente ver. Aí Tonho falou assim, não, tu grava e depois a gente fica vendo os vídeos só pra gente. Aí começou. E na minha primeira corrida, eu fui... Primeiro vídeo do canal. Corrida dos Médicos. Corrida dos Médicos. Eu fui pra um lugar, aí tinha mudado a largada e eu não sabia. Cheguei atrasado na prova. O pessoal já largou, a gente foi e tal, beleza. Foi nesse dia que eu conheci Álvaro. E eu conhecia ele por conta do site, só que achava ele meio chato. Eu disse, rapaz, esse cara deve ser muito chato. Acaba se acha, não sei o quê. Deve ser, né? Eu disse, vou chamar ele ali pra dar uma entrevista. Aí eu, velho, esse cara... Opa, amigão, tudo bom? Tu poderia dar uma entrevista aqui pro meu canal? Ele, posso, tá? Tudo bem simpático, né? Porque vocês estão vendo ele assim, ele é simpático. Mas quando tá eu e ele, vocês veem direto nos stories, é Seu Lunga. Seu Lunga é. Tanto que eu apelidei ele de Seu Lunga, assim, as pessoas já conhecem ele na rua com Seu Lunga. Eu vou ter tempo pra falar aqui. Tem direito a réplica. Aí ele foi, deu essa sonora pro vídeo. Quando acabou, ele perguntou, e aí, velho, como é que tu corre quanto tempo? E esse canal e tal? Não, a gente tá criando o canal hoje, tá na hora de ir embora. A gente saiu da jaqueira, olha a secura como é. Eu peguei o carro, deixei na jaqueira, fui correndo da jaqueira pra corrida e ia voltar correndo. Que era onde? Largada no... Torre Malakoff. Né? Então, tipo, eu não tinha aquela percepção, digo, não, eu vou estacionar lá, que é perto. Não, eu queria correr, velho. Estacionou Estacionei na jaqueira. Não, depois que fosse correndo pro Passo Alfândega, errou o caminho. Eu errei o caminho ainda. Aí, a largada no Passo Alfândega. Quando entrou ele disse assim, vamos voltar agora, a gente vai. Ele fez, eu tô indo pra jaqueira, eu dou uma carona a vocês, vamos? Rapaz, esse velho não é tão chato, não. Aí quando a gente entrou no carro, começou a conversar, e eu pesquisando de corrida, tudo era corrida. Foi no carro, ele disse, eu não vou correr a prova, mas vocês querem ir? Qual é a prova que vai ter? A próxima prova ia ter a do Bradesco. Não, era Bradesco. Bradesco. Aí disse, amanhã. Amanhã.
Foi. Eu disse, eu não vou não, toma aqui o kit. A ideia é ele, os 2 kits. O foi que ele dizia que era chato. Aí eu disse, Dei carona a ele, dei carona a ele, dei carona a ele. 2 kits a ele, 2 kits a ele. Foi. Aí foi eu e o amigo meu, Toninho. E quando a gente desceu do carro, a gente, rapaz, aquela impressão que a gente tinha daquele cabo meio chato, medindo, passou, né? Disse, não, pô, ele parece ser muito gente boa, solícito e tal, né? E tal. Porra, a gente foi. E foi aí onde a gente pegou uma amizade muito boa, porque a gente começou a fazer parcerias, né? Hoje a gente tem uma relação de amigo mesmo, fico dizendo que ele é meu tio, ele diz que é meu pai, fica nessa brincadeira. A gente sai muito junto, ou seja, para tomar café, ou seja, para jantar, o que for. É esse laço de corrida que você falou que eu acho mais importante. Exatamente. Só voltando um pouquinho, engraçado que a gente saía para correr no domingo. Eu tenho um timezinho, amigos meus, né, que correm comigo há muitos anos, e o Bruninho estava no Marco Zero, e eu me lembro que ele corria um pouco mais pesado, com a joelheira. Isso. Eu dizia, bora pro Marco Zero. Ele dizia, um dia eu vou pro Marco Zero. Ele dizia, consigo não, pô. Não consigo não, pô. Disse, bora, a gente vai devagarzinho. Aí teve um dia que a gente foi devagarzinho. A gente vai devagar, a gente vai devagar. Eu não imaginava que, não é que eu estava criando um monstro, é que ele ia virar um ultramaratonista. Exatamente. Que faz provas sub-4, como quem não faz nada, maratona. O ultramaratonista. Mas o começo, aí eu dizia para uns amigos, mas pá, aquele cara ali, ele mas guerreiro. Não, ele é pesado mas e ele tá lá com a joelha. Ele disse, esse cara vai estourar o joelho. E a coisa foi acontecendo, foi evoluindo, e esse grupo de amigos, que também hoje em dia faz parte, assim, um pouco da amizade dele, a cada conquista dele eu dizia, o que esse cara fez no Chile, velho? Que massa. Aí eu muito gratificante. Aí eu tô dizendo, não, quando você disse, meu irmão, Bruninho tá correndo demais, o que é que ele tá tomando? Eu digo, vergonha. Porque as pessoas atribuem isso, então isso foi uma crescente e, né, não precisa dizer assim, mas para fazer o que Bruninho faz, né? O desempenho dele, a dedicação, o envolvimento dele faz, né? Não é mais um garotinho, ninguém aqui é mais um garoto, principalmente eu, não é mais um garoto, e é muito massa saber que a partir desse começo, assim, as pessoas, a gente sai junto e eu assim, o que aconteceu comigo lá atrás no Corre 10 eu vejo com o Bruninho, as pessoas param com ele para dizer, poxa, eu vi o teu canal, eu vi o teu vídeo, eu vi muito isso, bom, é muito legal. Bom, muito legal. Quando não tinha Bora Correr Galera, quando não tinha esses canais, o Corre 10 ele era o site de inscrição e eu era visto e sou como uma figura. E Deixa eu só fazer um parênteses, só que poucas pessoas sabem que Álvaro foi o primeiro fotógrafo de corrida de rua daqui. Olha aí, eu não sabia disso. Era assim, no Corre 10, assim, antes de existir o Foco Radical, que é um site fantástico, o Corre 10 ele tinha a mesma plataforma. A gente contratava fotógrafos, tirava foto, colocava número, colocava no Corre 10, o cara pesquisava igualzinho. Tá certo? E quando eu tava machucado, eu ia fotografar. E como eu gosto muito de fotografia e corrida, eu comprei uma máquina grande, então eu ficava, quando eu tava machucado, eu ficava no meio, e aí as pessoas me conheciam do site e fazia. E para eu cobrir as provas, eu colocava, juntava a galera, grupo de corrida, porque hoje tem muito mais do que tinha, né? Quando eu passava com a câmera, eu dizia, por Corre 10, juntava aquela galera grande, porque queria aparecer no Corre 10. Então, cada assessoria eu tirava e disponibilizava, não era nem no Instagram, no site. Com o advento da rede social, com o advento dos influenciadores, tá certo? E aí o Corre 10 ele foi tomando outro rumo, não mais o de fotografia, né, focado nas inscrições, foi quando surgiram pessoas que, né, começaram a fazer esse trabalho que Bruninho e outros fazem, cada um com sua característica. Né? Mas hoje em dia o Bora Correr Galera é um dos canais que eles sai daqui do estado e começa a atingir, alçar outros voos. Mas não estou aqui para dizer essa maravilha dele. Estou aqui para andar com ele. Que vai acontecer daqui a pouco. Eu estava falando com o Bruninho, eu consumo conteúdo de corrida. Eu gosto de ver os vídeos que são produzidos por corrida. Aquele seu vídeo, eu acho que de São Paulo, que você ficou chorando lá. Caramba. Não, peraí. Eu fico. Não. Não é o de São Paulo, não. Todo vídeo dele ele chora. Não, mas eu achei legal porque tudo aquele remédio. Ele chora. Ele é chorão. Ele é chorão, é? Não, mas eu tô. O último vídeo dele que eu falei, qual foi que você chorou, que eu achei sensacional? Foi o último da Maratona de São Paulo agora. Foi pro São Paulo ou foi pro Itália? Foi São Paulo. Foi São Paulo agora. Ele mandou pra mim, eu digo, poste. Sinceramente, eu me arrepio aqui. Porque assim, saber disso. Eu tenho uma parceria com o Álvaro tão boa, assim, que às vezes a gente, quando vai tratar de conteúdo, a gente troca muita ideia. Só que ele perguntou, e aí, como foi? Aí eu mandei o vídeo. Ali, pra mim, já tinha resumido como foi. Ele, não, porra, posta. Eu disse, posta. Porque nos bastidores, eu falei, pô, tu só vai chorar, mas eu sei que é verdade. É verdade. Mas quando eu vi o vídeo, disse, pô, é arrepiante, aqui é arrepiante. Quando eu vi o vídeo, eu disse, poxa, que bacana, velho.
E o vídeo seguiu, né? Seguiu bem, né? Foi. É porque assim, só pra contar a história. Eu rompi o tendão de Aquiles, parcialmente, em 2005. O médico falou pra mim assim, se você não operar, você nunca mais vai praticar nenhum esporte na sua vida. E eu já tava trabalhando, já ia me formar e tal, parará, e eu não quis operar. E eu fui pro método tradicional de fisioterapia. Então, aquilo ali meio que me limitou. Então, eu fiquei 6 meses de cama, entrei em depressão, fiz 10 meses de fisioterapia todo dia, e eu saí de 75 quilos para 119 quilos. Caramba, Então, muita coisa. os meus primeiros 10 na Beira Rio, perto da casa dele, eu chorava. Meu amigo, você não tem noção, as pessoas, você tá bem? Eu tô muito bem. Então, eu sempre tenho essa imagem muito forte ainda comigo. Você nunca mais vai fazer nenhum esporte na sua vida. Então, a minha emoção é tipo, eu faço o que eu quiser. Ninguém pode me limitar. Quando eu deixei que me limitassem, eu fiquei quase 8 anos sem fazer nada. Eu era um cara que praticava vários tipos de esporte. E isso pra mim ainda é muito forte. Só que eu peguei esse gatilho e transformo em motivação, velho. É o meu combustível isso aí. Você mudou, né? Entendeu? Então, assim, essa maratona que ele falou agora, eu tinha saído de uma lesão de piriforme, o meu máximo tinha sido um treino de 24 só para fazer a maratona. E como era a Olympus que estava me levando para fazer a prova, eu tinha que fazer a prova. Na minha cabeça eu ia fazer a prova. Agora, como eu ia fazer, eu não sei. Terminou que a prova foi melhor do que eu esperava. São Paulo é muito sobe e desce. Tem um ganho muito significativo. Uma prova muito difícil, muito túnel. E terminou que eu fiz um tempasso lá ainda. Eu vi. E eu não esperava. Então, quando eu cruzei a linha, eu fiquei pensando, velho, tu tinha lesão. Tu só fez um treino. Tá tudo certo, pô. Vive o teu momento. Eu acho que o mais importante é a gente viver o momento. E eu levo sempre comigo a minha família, assim, do começo ao final. Eu visualizo a minha família. Visualizo a linha de chegada, que eu acho que é o mais importante. É você visualizar como você vai chegar. Então, a minha filha até brinca, ela diz assim, pai, toda vez que tu chega, tu faz isso. Eu sei como eu vou reagir ali. Só que ainda, pra mim, é muito forte. Eu acho que eu virei a chave disso, obviamente, mas é como se me incomodasse muito ainda essa frase do médico. Por que me incomoda? Me incomodou e me incomoda. Porque imagina se eu tivesse parado, tivesse pego ele ali pela palavra e não tivesse feito mais nada. Imagina quantas pessoas já passaram por isso. Bruno, isso é um exemplo para muita gente, né, Álvaro? Quantas pessoas não ouviram isso? Isso. Para, que não vai dar mais para você continuar. Você tá aí, ó, mostrando. Você falando da corrida e o que a corrida proporciona, né? Minha mulher diz um negócio e uma amiga minha também. Que é corredora também, corredora, né? Começou a correr primeiro que Pois ela me incentivava e eu era obeso. Tem uma história da São Silvestre que você vai contar vou contar. Depois. Tem outras. Tem outras também? tem várias. E aí, engraçado que ela dizia, rapaz, te cuida. Porque apesar de ter todas as taxas boas, era muito pesado. Ela dizia, olha, te cuida. E eu jogava vôlei, jogava salão e sempre assim, bem acima do peso. E ela dizia, um dia você vai precisar ter menos peso por uma questão cirúrgica, por uma questão, mude a vida. E aí foi quando eu disse, vou começar a correr. Sendo que eu resolvi correr assim, era um dia 15 de novembro, o dia posterior, e estava chovendo muito. Era 14, ia chover muito, e eu muito pesado. E eu disse, amanhã eu começo. E eu tinha asma. Então, para eu começar a dar uma volta na Jaqueira ali, que é 1 quilômetro, eu ia com minha bombinha, dava uma baforadazinha da bombinha, e até mais ou menos a balança, não sei se você sabe onde é que tem uma balança ali, cortava caminho, e ela correndo, cortava caminho, pegava ela nos 400 metros, minha esposa, corria até a pista de bike, cortava caminho de novo, saía no banheiro. Então, de 1 quilômetro eu corria 400 metros. Um ano desse jeito, né? E aí, quando você fala na transformação, e aí você vai mudando hábitos, vai mudando seus amigos, a gente vai criando uma comunidade, que você falou, criando uma comunidade. E aí depois eu comecei a andar, e nesse meio do caminho tinha 2 pessoas no meu trabalho, que eu passava pela jaqueira e ele dizia, você nunca vai conseguir correr. Eu muito pesado, e eu guardando na minha cabeça isso. 2 pessoas, 2 amigos, você nunca vai conseguir correr. No dia que eu fiz os primeiros 10 quilômetros, foi dentro da jaqueira, sozinho, acompanhando o seu Demétrio.
que era um cara, um cidadão, tipo Lula, antigo, que corria, né? E eu consegui dar 10 voltas ali na Jaqueira em 55 minutos. Aí a minha comemoração não foi chorar, não. Eu fui para 10 quilômetros em 55 minutos é um tempo muito Era muito legal, foi um muito tempo muito bom. legal. A minha comemoração, em vez de chorar, não, eu fui no restaurante, comi um filé parmegiana sozinho para poder comemorar. Bom. Mas aí, com essa história da corrida... Nós corremos para comer, pra né? comer, Quem disse é. isso foi Bruna estava lá. Dizendo Pois é. isso. E aí, daqui a pouco eu chego no Corre 10, mas a corrida mudou meu estilo de vida, mudou tudo. E minha mulher diz, pode ter alguém que goste de correr igual a mim, mas não. Não significa dizer que não tenha ninguém que corra mais do que eu. Muita gente corra mais do que eu. E eu mudei essa coisa dizendo, rapaz, eu acho que Lula gosta de correr mais do que eu, da Coja. Porque o que Lula fez na pandemia, de passar 2 anos correndo 10 quilômetros dentro de casa, ele tem que gostar mais do que eu. Com certeza. Porque eu ficava no prédio, fiz loucura no prédio, fazia tal, mas aquela história, até brinco antes, Lula, ó, a gente tá... Virou matéria nacional, né? Foi uma monstruosidade. Lula é um monstro, né? Lula, que por sua vez, também, e ele sabe disso, eu vou dizer isso, Lula também foi um cara que acabei que botei ele para correr. Ele estava meio na Jaqueira, com medo de ir pra rua. Eu dizia, bora pra rua. E ele dizia, não vou porque eu não consigo. Ele estava passando por uns problemas. Foi quando a gente começou a ir pra rua, não existia a Coja, era a gente correndo. E aí a gente começou a se animar, contratava uma bicicleta daquela que tinha som. Aquela que tinha um som, que fazia propaganda. Era a gente correndo na rua e a bicicleta acompanhando a gente. E era o protótipo da Coja. Depois o negócio começou a ganhar uma proporção. Qual era o... Não tinha nome. Não tinha nome. Tá. Era gente que saía, era muita gente. Saía de 4 da manhã, 3 da manhã. Faz muito tempo isso. E depois a gente contratou uma Kombi. Kombi daquela de som. Que era Já a gente... deu up aí, né? Já e a Kombi chegava de manhã ali e com um som ligado, música de balada. Pá, pá, pá. Teve um certo dia que um dos juízes que morava lá por cima disse: se eu baixava o som, a gente era preso. Nunca mais a gente botou a Kombi. E a gente corria e a Kombi. Aquela coisa bem, né? É 5 da manhã, velho. Aí a gente pegava, quem não ia aguentando, a gente ia rebocando pra dentro da Kombi e ia jogando. A estratégia era essa, entendeu? Era. Quem não aguenta, vai pra Kombi. Vai pra Kombi. E aí, não para o treino. não para o Continua, treino. vamos seguindo. A gente fez muito treino. E aí depois Lula virou, né, um fenômeno. É um fenômeno. E a gente cruza, eu cruzo muito com o Lula correndo, né? E aí fiz a maratona das praias, tava ele. Pá. A gente fez. Acho que não sei se ele fez João Pessoa também. Pessoa fez também. Passa... Fez. E ele é um cara que incentiva mesmo, né? Bora, vamos lá. Eu acho que é um exemplo para todo mundo. Na primeira maratona de Lula, né, que foi uma maratona de Recife, eu tinha feito um acordo de eu dividir com minha esposa. Ela ia correr 21, ia correr 21 quando o Lula fez a primeira maratona dele. Minha mulher corria muito bem e ela correu, era sair da Jaqueira, ia até Candeias e voltava para sendo que sem nenhum recurso. Não tinha água, não tinha percurso, não tinha nada. Era cada um por si. Né? Não era da Coja, foi do Corre, que era aquele grupo de corredores do Recife. E aí, quando minha esposa foi até o Comar, que era 15 quilômetros, ela puxou muito e aí cansou. Aí eu fiz dos 15 aos 42. E a gente chegou junto com o Lula. Lula chegou num estado muito assim, era a primeira maratona dele. E até hoje tem umas fotos e vídeos da gente chegando. Vídeo não, mas foto a gente tem. E depois disso ali, Lula virou um negócio, né? Mundialmente. Se você quiser sair... referência hoje. Você, a camisa da Coja, onde você for. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É impressionante. E uma certa vez, que foi quando eu parei com essa história de Álvaro Corre 10, foi quando eu tava no Marco Zero, chegando, aí o cara olha pra mim e grita: Lula! Eu digo: não. Álvaro Corre 10, mas Lula não. Mas essa história do Corre 10, como é que surgiu aí? Pois é, rapaz, aproveitando o gancho. A gente saía pra correr fora. Foi que você gosta de correr. Então a gente ia fazer Rio, São Paulo, João Pessoa. João Pessoa já tinha um mercado de corrida muito efervescente. As corridas de João Pessoa sempre foram muito boas. E são, né? Não, mas desde sempre. Quando não tinha medalha de metal aqui, João Pessoa já tinha. Antes da Corrida das Pontes. Já tinha. Então a gente saía para correr a fila, que era um circuito fila. Uma prova extremamente organizada. Então, só interrompendo rapidinho. Muita gente acha que a corrida de... Eu digo que muita gente perguntou: essa corrida de rua é de 10 anos para cá, né? Não. 10 anos? Só a corrida das pontes tem 18. 18. Como é que você está falando de corrida anos? Antes da Corrida das Pontes. Então, é de agora, né? Do corre, do se corre. A corrida dos Guararapes, quantos anos? 45. E passou um tempo parado. E a corrida mais antiga que tem aqui é a corrida da Fogueira, que ela saía no Náutico. Corrida antiga, corria de noite. E ela
provavelmente vai voltar esse ano de novo. Já tem aí um Garanhuns já voltar com a Ilha do Fogo também. Mas essa do Fogo era mais tradicional, que quando José João da Silva ganhou essa prova lá atrás. Nosso querido Zé, campeão. Campeão. Realizador da Feira das Pontes. E aí a gente saía para correr, foi quando eu disse, mas rapaz, a gente compra foto fora e não compra aqui. Eu vou criar um site, um lugar para vender foto. Oportunidade. Já que eu gosto de fotografia, né? E aí eu vou fazer. E aí eu comecei a conversar com amigos, e meu filho, que é jornalista, aí disse, não, bora fazer uma revista de corrida. Não tinha a revista Torcida, de Kleber? Sim. Aí o Kleber corria com a gente, eu disse, Kleber, me dá umas dicas, aí ele deu. Torcedor do Náutico. Náutico, E aí Kleber, depois tu me lembra de contar a história dentro do Náutico também, de corrida. E aí Kleber me incentivou, mas é muito caro fazer uma revista. É muito caro, tem que ter patrocinador e tal. Foi quando a gente, junto com eu, meu filho, e conversando com o Deco, educador físico da Corporação, Deco, sabe por que a gente não faz um site? E aí começou a tomar corpo, a gente começou a olhar os sites que existiam, WebRAM, Ativo, esse que tinha. Disse, bora fazer. Conversando com um amigo meu de TI, que eu sou da área de tecnologia, ele disse, eu mostrei o projeto para ele, e ele disse, bora fazer, estamos como parceiro. Na época o custo, porque tecnologia é muito caro, não é barato tecnologia, é muito caro. E aí a gente começou no protótipo inicial de vender fotografia e começar a cobrir as provas. Fazer o trabalho que o pessoal faz, tipo pré-running, feito de ter um site que divulga as corridas. E esse trabalho começou a ser bem feito, não tinha ninguém aqui. Então, as primeiras corridas com inscrição online que teve aqui no estado foram através do Corre 10. As locais. E aí a gente começou a crescer ao ponto de ter muito acesso, muito acesso. A gente tinha um calendário muito forte, tinha 2 jornalistas, tinha fotógrafo, que a gente fazia as fotos. E aí, assim, o próprio mercado ele foi se acomodando, ele foi colocando a questão de foto, deixou de ser uma coisa que a gente tinha agilidade, porque o Foco Radical e outros sites que tem aí, né? Fotop, não sei o que, tal, começaram a fazer esse serviço muito efetivo. E o custo para a gente manter era muito alto. Porque é muito difícil você colocar a foto no ar, nos tamanhos, que tem toda uma tecnologia por trás e que esses sites supriram. Aí a gente disse, o foco da gente não é mais fotografia, é calendário e depois inscrição de corrida. E aí, nessa brincadeira, a gente tem já 12, 13 anos de Corre 10, uma base de dados aí com 70 mil atletas, corredores cadastrados, na maioria aqui em Nordeste, né? Mas a gente já fez inscrição em Cuiabá, do Nordeste, na verdade. Cuiabá, São Paulo, Norte, já fez num monte de lugar. E aí depois, internamente, tiveram algumas mudanças. E hoje em dia eu estou à frente só porque cada um seguiu o seu projeto. Eu tenho uma estrutura de TI que dá suporte, tá certo? Mas aí o Corre 10 passou a ser era um hobby meu, que durante o trabalho eu fiz do Corre 10 aquilo que eu mais gostava de fazer, que é aliar esporte, corrida, fotografia e o hobby. Dizem que quando você consegue construir as 3 coisas é legal, né? É legal, E aí... Você não trabalha, você se diverte, né? Se diverte. E aí depois, né, eu tinha uma atividade que era funcionário público e aí pedi demissão recentemente e agora eu vou começar a dar uma focada no Corre 10 novamente. E aqui a gente está aí para ajudar a construir e contribuir com o esporte daqui, sabe? A ideia desse podcast que a gente fez justamente por isso. Por exemplo, tem o canal do Bruninho, Bora Correr, galera, que você vê o pessoal correndo, eu acho massa, sacada muito boa você correr, eu gosto também, faz esse tipo de trabalho. Eu acompanhando podcasts com o Rodrigo da Race Bros lá, e eu disse, poxa vida, dá para criar um espaço também nessa linha, agora diferente, tendo assim, sentarmos e conversarmos, né? Porque nem tudo de corrida precisa correr, né? A gente pode sentar e conversar e contar histórias, que é mais fácil. A pandemia ensinou muita coisa pra gente, né? Quer dizer, pelo menos eu aprendi muita coisa com a pandemia, em vários aspectos, até evoluir um pouco, eu até brinco com meus filhos falando sobre isso. Acabamos sendo mais competitivos. Pelo menos eu aprendi, eu sei que muita gente aí... Uma escola fantástica, né? Foi assustadora, mas foi enriquecedora em vários aspectos humanos. Mas esse contato que eu estou tendo com vocês agora, eu sentia falta nisso, né? De você sentar e... Quando eu tinha... A gente fez um podcast aqui, que era o Resenha de Corrida, mais de 100 episódios e tal. E tinha uma coisa que faltava, que era isso aqui.
E eu só lembrando que eu disse, Falava. eu liguei pra ele, Bruninho, por que tu não faz um podcast? Porque quando surgiu os podcasts, eu comecei a ver. Aí eu disse, aí comecei a ver o crescimento e muito, desculpa, Bruninho, muito incentivado e pelo que o meu filho só, ele dizia, vê isso aqui. Eu disse, quem são esses caras, velho? Aí ele, vê isso aqui. Aí eu comecei a ver, tal, eu disse, Bruninho, né? Podcast, mas cada um tem, né? Aí a gente fez o resenha de corrida, né? E eu fiz também, eu tenho também o Roda de Corrida. Roda de Corrida é uma proposta diferente do que foi o Roda. A gente fez um projeto que eram 6 corredores, um tema a cada 8 minutos. Aleatório, e o pessoal no chat falando o tema. Ah, legal. Era muito bacana, a gente se divertia muito. Fala de tênis, aí o cara falava e eles comentavam, era muito interativo. Era tipo, do que tu imaginar tinha. Até de cocô no meio da corrida tinha. E a gente falava, né? Agora, 8 minutos a gente mudava o tema. Depois eu fui pra linha mais tradicional, como eu tenho até hoje. Mas olha como as coisas começam em oportunidade. Eu falei oportunidade, não foi? Falei pra Álvaro, não, ele tava sentindo a necessidade de foto, oportunidade. Lá na tribuna, a gente fez uma matéria de uma corrida do The Strongs, que era lá em Igaraçu. Sim, sim. E a dona da corrida, a Joelma, chegou lá, a gente fez a matéria, foi exibir a matéria, chegou assim, ó, tem 5 kits aqui. A gente fez a inscrição para o The Strong na época, também. Fez. Tem 5 kits aqui pra vocês irem. Chegou a corrida era domingo, chegou na sexta, ninguém queria. Por quê? Era obstáculo, ninguém sabia como era, e eu não corria. Aí quando foi na sexta, perto de largar, eu disse, ó, ninguém vai pra corrida não? Não. Eu disse, me dá que eu vou. Os caras, tu vai? Eu digo, vou. Cara, rapaz, tu com esse peso aí, porra, tu vai? Eu digo, meu amigo. Aquela foto que você passou é dessa. É da minha primeira corrida. corrida. Vai colocar agora no vídeo, né? Aí a gente vai só para as pessoas entenderem. Ele tava um negócio de lindo. Tava lindo, Ele tava tá aquele vendo. boneco da Michelin. Não por isso, não fala com isso. Lindo. Não, eu tô vendo a questão da beleza, independentemente dessas Sim, coisas. é tão bom sim você. Aí eu peguei os kits. Assim que eu saí, liguei pra 2 amigos, ó, tô com kit assim, topa. Liguei pra 2 primos meus, topa. Eles falaram, a gente nunca correu, a gente vai agora, meu amigo. Eram 5 km e 40 obstáculos. E, na verdade, era mais força do que corrida, só que na minha cabeça era corrida. Velho, a vibe foi onde me pegou essa parada de vibe que você fala. Chegou lá, largada por bateria, todo mundo vibrando com o outro, e tem muita parada de equipe. Você não vai só que só é elite, né? Porque vai pra tempo e tal, beleza. Eram 5 pessoas, né? Uma equipe. 5 pessoas, né? Isso. Aí eu sempre era o último a passar do obstáculo, porque eu era o mais pesado. E eles me esperavam. Ficou entalado em algum? Não cheguei a ficar. Não, mas Eu achei um tom meio. Mas ele é assim. Porque Depois você vai entender quando eu falei seu longa. Não sabe por quê? Porque tinha um dos obstáculos, era um pneu. Não era, não passava Tinha pneu. Pois bem, vai lá. Aí, tinha vários de pneu, inclusive. É. Aí, fiz a primeira etapa, achei massa. No ano tiveram mais 5 etapas. E eu fui pra todas, eu acho. Não, menos uma que eu fiquei doente, só que o pessoal foi, eu não fui. Eu era tão leigo em relação à corrida, como era que eu fazia? A corrida é domingo, eu vou treinar segunda. Aí eu ia pra Beira Rio, segunda-feira eu lá. Só que quando eu vi perceber que aquilo me trazia um benefício extraordinário, era a vibe que tinha ali e o que causava aqui, ó. A corrida pra mim é um remédio da cabeça, entendeu? Só um minutinho, Bruninho. Só atrapalhando mais uma vez. De Quando novo, eu cheguei bicho, eu não lá. aguento não, esse cara Quando não. eu cheguei lá, não, é sério. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele negócio, meu, que negócio fantástico. Fantástico, né? fantástico. E eu jamais conseguiria fazer o que ele fez. Porque não era só. Tinha que subir. É Ó, muito duro. Meu irmão, a prova era Uma prova difícil. Eu não fiz, mas eu A prova é numa mineradora. Então você passa no mangue, massapê. Uma massapê duro, uma Meu prova irmão, dura. é obstáculo militar mesmo. Tipo, subir, descer, passar por coqueiro e tal. Tinha parte que tinha fio. Que você molhado dava choque. Meu irmão, era fantástico. Era punk. No último era um toboágua. Um gigante você que caía você lá caía dentro. dentro da mineradora lá de onde tirava, assim, né? Então a gente, pô, Eu fiz muitos vídeos velho. engraçados com o povo fazendo isso. É muito. Quando saía que a gente cruzava, todo mundo exausto, sentado, e eu, meu irmão, a felicidade tá todo mundo aqui, velho. Todo mundo acabou de se lascar, mas tá todo mundo rindo, pô, feliz. Aí foi onde eu vi que eu tinha que virar a chave. Por quê eu tinha que virar a chave? Eu não conseguia amarrar direito o sapato, o tênis.
Eu cansava. Eu brincava com minha filha 5 minutinhos, eu já tava cansado, me levantava, porque eu não conseguia. Aí foi quando eu disse, bicho, será que eu vou ter saúde pra ver minha filha crescer? Daquele estalo, né? Desse jeito eu não vou ter pensar. nada. Então ali foi que eu virei a chave e vi que corrida é o meu esporte. Eu fazia também jiu-jitsu na época. Achei melhor parar o jiu-jitsu e fazer só a corrida, né? E hoje a gente tá aqui. Eu acho que o canal criou em 2017, o canal de fato. A gente tem cobertura de provas fora, provas aqui no Brasil todo, prova aqui em Pernambuco, prova em vários lugares do Brasil, graças a Deus. E o que eu fico mais feliz hoje, Wallace, é que a gente conseguiu quebrar uma barreira. Em que sentido? As marcas começarem a olhar para Pernambuco. Que isso não existia. Para Pernambuco não, para o Nordeste, através de um pernambucano. Então vem para cá, através de um pernambucano. Através de um cara, tá certo? O Nordeste tá sendo representado e isso para mim, assim, eu tenho um orgulho gigante, é uma responsabilidade massa. Assim, quando eu digo que eu vou viajar, eu tô indo para tal lugar com tal marca, velho, eu recebo muita mensagem assim, representa a gente. Porque poucos sabem, mas aqui é o terceiro polo de corrida do país, pô. Só que existe um mercado, né, que é em São Paulo, querendo ou não. São Paulo, sim, é o eixo, né? E que começaram a olhar para cá. Então, recentemente fui chamado para ser embaixador da Maratona de Porto Alegre. Legal. Olha que quebra gigantesca. E responsabilidade também, Álvaro. A prova, o seu menino cresceu. Não, eu já fiz. O seu menino cresceu. Porque olha só. Eu sou fã dele, cara. Sou fã assim do trabalho. Porto Alegre, lá embaixo. A gente aqui em cima. Em cima. E de repente um cara do Nordeste. O cara do Nordeste tá feito eu ouvir. Os caras do Nordeste. Não, engraçado, né? Não precisa estar falando isso. A gente já conversou muito sobre isso, né? Internamente. E eu dizia pro Ninho, né? Difícil vai ser a marca, a empresa, o patrocinador, né? Os Olímpicos, Adidas, tal, enxergar em nós aqui um mercado. Porque, eu até brinco, um cara de 60 anos compra tênis. Sim. Um cara de 110 quilos compra tênis. Tênis. O nordestino compra tênis. É que eu digo... E eu digo isso, faça tudo, só não perca a identidade. Que é o sotaque, a forma como ele fala, a brincadeira que ele fala. Então, quando eu digo assim, a gente, várias conversas internas, dizia, mas rapaz, o cara quer que eu vá para lá. Eu disse, mas ele vai ter que bancar. É importante, esse trabalho é importante. A marca precisa olhar para cá e saber que aqui tem um camarada que vende. Representa que vende. Porque olha como as coisas são engraçadas. As pessoas de fora, mas esse cara tá elogiando. As pessoas de fora, as marcas de fora dão mais apoio, tem mais respeito e consideração. Tem mais credibilidade também do que daqui. Então, exemplo, hoje para viajar existe um cachê, existe tudo, ou seja, é um trabalho. E poucos encaram aqui como um trabalho. Lá fora encaram como um trabalho. É como se fosse um investimento, né? Porque vê só. Não, porque a turma acha que o que ele faz é brincadeira. É brincadeira, não é, graça. Eu tenho uma responsabilidade muito grande pelo que eu coloco. Ele também tem. Você tá dando. Você precisa dar uma satisfação em todo. Não custa. O celular, cara, custa, a câmera, celular, custa, roupa custa, tudo custa. Eu tava conversando ali com o Álvaro. O próprio tempo, né? Você também. Tudo. Tempo, roteiro, edição, pós-produção, conteúdo, rede social, administrar o tempo em casa. Tudo, cara. Então, tipo, é um trabalho. O esporte que ele acompanha. Isso. Graças a Deus. Eu vou te falar, eu curei dessa doença. De pessoas, né? Ela não ouviu. Eu curei dessa doença, viu? Ainda bem, porque eu perdia meu final de semana se o esporte perdesse. Hoje eu mesmo sou o primeiro a tirar onda. Graças a Deus eu me curei. Ganhou, perdeu. Eu também nessa vibe, depois que eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, né? Você acaba... Ganhou, perdeu. Então, assim, hoje a gente tem esse trabalho, graças a Deus, reconhecido. E uma coisa que recentemente aconteceu que foi muito bom para a região, a gente teve o Bota Pra Correr Milagres, o evento da Olímpicos, né? E esse evento foi recorde de inscrição em todas as edições do Bota Pra Correr. Então, olha que bacana para nossa região. Um evento que é totalmente conceito, não é uma prova comum, totalmente conceito. E esgotou aqui, velho. Que bom, né? Então, assim, estão olhando pra cá, sabe? E isso é o que me deixa feliz.
né? Então você vê que todo o esforço que você vem fazendo vai dando certo. Às vezes dá uma vontade gigante, velho, de parar, porque você escuta cada bobagem que você diz, velho, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, eu me dedico tanto, trabalho você não é tanto. mais o Bruno Araújo, você é o Bruno que representa muita coisa, você é o Bruno que representa o Nordeste. Eu não tô nem exagerando, né, Álvaro? Quando fala Não, assim... assim, eu tenho uma opinião bem formada a respeito. Se existem no Brasil, sei lá, 10 influenciadores de grande porte de corrida, 10. Aí vai ter um evento fora daqui do estado, né? Um evento em São Paulo, Curitiba, feito ele vai. Então, se chamam 9 pessoas do eixo, né? O eixo sul e sudeste, e só tem um representante do Nordeste, daqui para cima. Se esse representante é o Bora Correr Galera, o Bora Correr através de Bruninho, significa dizer que esse camarada conversa e fala para esse público e para o público de fora. Exatamente. Porque seria bom que tivesse outros feito ele. Outras pessoas que pudessem na Bahia, onde tivesse. Quanto mais o esporte for divulgado, é bom pra gente. É porque nós gostamos de nos ouvir, né? Exatamente. Nós gostamos de nos ouvir. A corrida é... Eu acho que quando a gente começa a correr, a gente não imagina um dia conhecer uma fábrica de tênis. Eu tenho inveja. Depois Pode falar da inveja que eu tenho. Depois é que quando você começa a entender, é que você fez, porra, eu queria conhecer. E de repente chega o convite pra mim, pra eu conhecer a fábrica da Olímpicos em Parobé, Rio Grande do Sul. Foram, acho que 8 pessoas, 9, não lembro agora. Acho que 9 pessoas, 8. E eu era um deles, velho. Eu parei ali. As pessoas que eu via em casa pra admirar e me inspirar, pra aprender com eles estavam do meu lado e hoje são meus amigos. E no final, quando a gente conheceu toda a tecnologia, como os tênis são montados, são feitos, tudo. Foi perfeito, pô. A placa que era feita na hora, a placa do tênis. Até para dar valor a uma marca nacional, né? Até para dar valor a uma marca nacional. Né? E olha só, não sei se a galera sabe, mas essa fábrica lá que eu fui, na Olímpicos em si, eu falei da Olímpicos que assim, é uma grande parceira que eu tenho, entre outras, né? E é o maior centro esportivo da América Latina, assim, centro de produção. Então, de repente, eu tava ali no meio. Quantos tênis são produzidos da por galera. dia? Diga aí. Por dia, 46 mil. Caramba. Por é um dia. Negócio gigantesco. Por dia. Então é gigante. Aí nessa primeira fábrica, lá é o centro de desenvolvimento. Quando desenvolve o tênis, replica para as outras fábricas. A gente foi recebido pelo dono da empresa, pelo CEO da empresa. Pedro Bartelli estava lá recebendo a gente, apertando a mão, falando, chamando pelo nome. Isso é legal. Meu irmão, isso é legal. Quando acaba tudo, aí a gente achava que não ia sair com os tênis. Eles chegam com os tênis que nem estavam lançados ainda pra gente testar e tal. E pra mim, o melhor de tudo ali não foi tênis, não foi nada. Foi o reconhecimento. Cada um ganhou o diploma, certificado do corre. Certificado, aí relata o que é aquilo ali e diz que é para os melhores especialistas de tênis do Brasil. Então, velho, aquilo ali pra mim, ó, eu tenho essa imagem ainda, uma amiga minha tirou foto, que quando eu tava olhando assim, eu tava chorando. É por isso que ele fala. Chorar, Álvaro? É por isso, mas eu sou muito emotivo mesmo, é por isso que ele fala. Mas eu já vi chorar chegando em corrida, agora porque recebeu o tênis. Não foi porque eu recebi o tênis, não, o certificado, né? O certificado. Tá. Então, tipo, 6 pares de tênis, eu também choraria, né? Meu amigo. Eu recebi o certificado, que pra mim valia. Podia ter uma caixa de tênis, meu amigo, mas o certificado pra mim foi muito mais importante. Mas veja uma coisa que aconteceu. E outra, me emocionei com o tênis, porque eu tava na fábrica, vi o tênis ser feito. Toma aqui, ó. É teu. Pô, você falou em certificado aí, mas eu me lembrei de uma coisa engraçada. Numa das edições da Maurício Nassau, tá certo? Foi quando se começou a instituir aqui os embaixadores. E eu também tenho assim, o privilégio de ter feito todas as edições da Nassau, não todas maratonas. E aí foi criado, através de um sujeito, tá certo, a história de embaixador. Ele só fala assim comigo. Entendeu? O sujeito é quem? Uma pessoa, um ser. Um sujeito a história de embaixador. E aí eu tô no meu trabalho. Chega esse camarada, tá fazendo o que aí? Eu trabalhava na Imprel, lá em Imprel. Aí eu disse, Thaís, ontem tô no trabalho, aí tu...
Eu disse, tá muito ocupado. Ele, o que foi? Eu disse, não, eu tô indo aí. E tu vai fazer o que aqui? Eu disse, eu tô indo aí. Conversar contigo. A Imprel era lá em São Martim, no fim da São Martim. Eu tava na minha sala, aí chega esse cara. E não tava combinado, podia estar, né? Aí esse cara chegou e disse, bicho, é o seguinte, eu tô aqui em nome da Maurício Nassau, esse ano vai ser criado um time de embaixador. Embaixadores que, de alguma forma, contribuem com a corrida, tal. E tu foi um deles, eu digo eu. Apesar de achar que deveria ser, eu sou muito modesto. Eu não quero humilde. Sou muito humilde. Não, tá soltando a carinha dele. Não, tem coisa pior pra vir. Aí eu digo, apesar de conhecer, eu disse, poxa, que bacana. Aí esse cara chega com uma mochila padronizada, que até hoje eu tenho, nunca guardo nada. Eu tenho uma camisa da Nassau, onde tinha uma camisa. A camisa tinha o nome, embaixador, atrás, que tá guardadinha lá em casa. Tinha um suplemento, um monte de coisa dentro, um kit. Uma carta dizendo assim, Álvaro, você vai receber, você foi convidado para receber pela sua importância. Era assim, né? Fala Álvaro Corre 10, que foi o que eu escrevi. Então assim, como eu tenho, as pessoas que eu chamei são pessoas que eu conheço. Então, e que não chamei só porque conheço, chamei porque enriquecem o esporte. Engraçado, concluindo, aí quando eu olhei assim, eu disse, porra, que massa, velho. Só que assim, como como chorou também. Não, vem, eu quase choro assim. Mas ele chorou. Não, vem. Aí quando eu li isso, aí abre uma placa de metal. Bonitinho, dessas que coloca assim. O mesmo texto na placa. Disse, porra. Aí ele disse, foi que houve? Eu disse, pô, gostei, velho. E eu gravando. E eu gravando. Né? Aí, eu entrava gravando já, pô. Já gravando. Pronto, essa história a galera faz assim, ó. Essa história da gravação. A história da gravação é onde vai surgir essa farsa do seu Lunga, que daqui a pouco a gente vai. Aí ele entrou gravando. Rapaz, eu fiquei tão orgulhoso. Vê, era um negócio louco. Isso tá. Eu não guardo nada. Medalhas, assim, eu joguei tanta medalha. Eu tenho tanta medalha de coisa antiga que hoje em dia eu me preocupo mais com as medalhas que eu julgo ser mais representativa. Todas são importantes. Mas tem aquela que representa aquelas mais que representam. Você da época, eu acho que nós somos da época do História e Quadrinhos. O Tio Passinho, você lembra do Tio Passinho? Tem aquela moeda número 1, né? A número 1. Eu tenho hoje a minha primeira medalha, que eu guardo mesmo. Essa foi a minha primeira. 5 quilômetros só, uma prova da cara. Como eu tenho, assim, eu não tenho conta quantas corridas já fiz, assim, realmente eu não tenho nem de maratona. Maratona tem porque são poucas. Mas meia maratona. São 6 em detrimento desses caras. Mas não importa. Mas pra mim era muita coisa. Tal. Então, assim, e aí quando esse certificado chegou que eu peguei, poxa, ele tá guardado lá em casa. A plaquinha tá guardada. Entendeu? Então, por isso que eu entendi agora quando ele falou que ele... reconhecimento é muito bacana. É massa, entendeu? Nada. O de Álvaro e dos outros embaixadores, como eu sabia a pessoa, eu sabia a história e tal. Então, eu comecei a falar coisa pessoal que eu sabia que a pessoa ia se emocionar. Entendeu? Então eu lembro como se fosse hoje. Quando eu entrei, que ele sentou, ele ficou olhando assim pra mim, olhava. Então você, como nós falamos no bom sentido, não citei, né? Você foi mal, cara. Estudou, preparou tudo. E ele lia, olhava pra mim, ele lia de novo, tipo, meio que sem acreditar no que tava acontecendo, entendeu? Quando foi no final, ele levantou, eu falei, porra, meu irmão, obrigado, velho. Tô emocionado. Eu digo, pode chorar. E ele com o olho cheio d'água. Eu não tenho problema disso. Mas diga assim, mas é porque foi um negócio tão de supetão, né? Tão. Assim, que miserável. Porque se ele tivesse dito alguma coisa antes, que poderia ter dito, podia ter combinado, como algumas coisas que a gente combina, né? Como algumas coisas que a gente combina e vai chegar na história, tá certo? Aí eu achei muito legal isso, né? E foi muito bacana, não foi? Depois foi reconhecido, a gente teve isso, e aí eu, por ter feito várias, eu levo minhas medalhas para mostrar, como eu faço na Correia das Pontes, faço aquela palhaçada toda, entendeu? Então eu digo assim, poxa, você saber que durante... E aí, quem é que estava nesse bolo? Tava Lula, tava outro cara, tava... Aí eu disse assim, poxa... Só figuras... Não, e eu pensei assim, não, eu faço parte, eu tenho... Eu sou desse tipo. Não, eu digo assim, não é parte de merecer, não, eu faço parte de quem de alguma forma ajudou, através do site, através da coisa, a mudar o mercado assim um pouco. Hoje em dia tem muita coisa rolando aí, mas é isso que eu digo, a gente faz corrida e corre quando não era moda. Quando não é moda. Eu gostava de correr na Conda Boa Vista, no meio do trânsito, minha mulher odiava. Porque ela disse, mas por que tu gosta de correr no trânsito? Primeiro, porque eu gosto de calor. E segundo, eu quero me sentir dentro de uma propaganda de tênis. Que não é assim, propaganda de tênis. Mostra sempre correndo. Ela vai correr pela Conda Boa Vista. Eu gosto de passar, e o cara do ônibus olhar assim, meu irmão, que velho atrevido. Eu gosto desse negócio. Então, a corrida tá nesse negócio. E, né, só falando em corrida, tem uma frase que eu uso para mim, que não é minha. Eu já disse isso e vou dizer
para sempre é uma frase de Graça Araújo. Quando ela definiu correr é libertador. É a frase dela. Depois disso, nunca mais, quando se fala em corrida é libertador. Infelizmente, a gente perdeu, né? Perdeu Graça. Grande atleta. Mas assim, então, o que é que a corrida representa para esse cara? Entendeu? Que a corrida libertou ele de tanta coisa. Né, de mudança de postura, né? Não, e outra assim, a corrida mudou não só a minha vida, mas como a vida da minha família também. Tipo, hoje Olha a gente só tem que coisa, né? hoje a gente cara, tem né? hábitos mais saudáveis. A minha esposa corre, aí deu uma parada agora, daqui a pouco ela volta, ela não é tão assídua assim, feito eu. A minha filha, a de 9 anos, ela já fez acho que 9 a 10 corridas. Sério? Sério. Então assim, a gente conseguiu meio que mudar. Cresceu, viu, meu amigo? Não, cresceu, Cresceu. Você acompanhou bem quando era pequenininha. Né? Mas assim, eu acho que a nossa missão, o Wallace, é o seguinte. Eu tenho uma filosofia que é a seguinte. Se eu incentivar uma pessoa por dia a praticar algum esporte, a missão do Bora tá cumprida. Então, você, como você falou, outras pessoas que mandam assim um direct, pô, eu tava na depressão, velho, e eu comecei a correr por tua causa. Uma história maravilhosa. Velho, isso é absurdo. Isso é absurdo. E eu acho que a nossa missão, de fato, aqui é prorrogar, reverberar o esporte. É que a gente leve mais informação para que as pessoas estejam mais por dentro do que de como encontrar um caminho melhor para fazer aquilo, de como buscar uma melhor qualidade de vida. Porque a gente sabe que a corrida não é só estética. Alguns dizem assim, pô, tu correu só por estética. Não, velho. Principalmente coisa. Pela cabeça. É a mente, né, gente? É isso aqui, ó. Então, assim, deve acontecer com vocês também, tipo, às vezes não consegue treinar, o cara já fica... já passa o dia bem. Se eu passar 2 dias sem treinar, eu fico... No terceiro dia não, é inadmissível. Você passar 3 dias sem treinar, é inadmissível. Então, eu acho que a nossa missão, né, nós que somos, como é que eu posso dizer, comunicadores do mercado, que são influenciadores. Eu acho que a gente tem essa missão. Primeiro, de responsabilidade, que a gente tem que ter muita responsabilidade, até porque a gente não sabe onde chega a nossa palavra, né? E vai longe, viu? E outra, você fala uma coisa, às vezes a pessoa entende outra. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita franqueza e tem que ser você. Não adianta você mudar, né? Porque tem gente que começou a correr bem, começou a correr forte, já eu sou isso, eu sou aquilo e tal, parará. Eu acho que não deve perder a origem. Eu tenho uma ligação muito forte com a Coja, que eu participei da Coja por muito tempo. O meu primeiro sub-4 veio quando eu tava na Coja, que foi na SP City, foi a minha segunda maratona. E eu lembro que quando acabei, Lula ligou pra mim. Lula e Russinho, rapaz, foi um baita sub-4, não foi? Eu acho que eu fiz 3,44. Pô, velho, então assim, 3,44. Tem coisas que a gente não esquece, tem coisas que a gente vai levar pro resto da vida, mas eu só quero prezar uma coisa assim, no meio da corrida, que é o bem-estar. Então, nossas amizades, a gente sabe que, como você falou desde o começo, né? Porra, as amizades são legais, a gente tá sempre em busca do mesmo propósito. Não perca essa essência, sabe? Isso é bom, isso é bom, tem que manter. Porque às vezes você se perde, influenciado por alguém ou não, e termina não sendo quem você é, né? Assim, a chance, né, de você ficar vaidoso por alguma coisa que você julgue ser importante e que você acha que, né, conquistou, né? Mas assim, eu tenho isso como... Tem vaidade e vaidade. Não, você se sentir orgulhoso. Né? Se sentir orgulhoso é uma você coisa. Orgulhoso. Então assim, eu tenho se orgulho ou vaidade, eu tenho uma coisa que me rege muito. Tá assim, então eu nunca peguei no pé dos meus filhos para correrem. Meus filhos são adultos já, um casado, outra não é, mas em idade nunca peguei. Bora correr. De alguma forma, eu sempre dava uma cutucadazinha. Eu escrevia ele numa corrida, eles iam. Meu filho, na época do Corre 10, a gente não sabia, mas não era muito a praia dele. Ele, como jornalista, ele ia meio arretado, porque eu forçava para que ele fosse cobrir a prova, que ele entrevistasse, e ele estava meio que arretado. Hoje em dia, a gente entende que não era o caminho que ele queria, e ele seguiu outro caminho. Mas é assim, então, você... O pessoal fala, mas rapaz, teus filhos são assim ou são assado. Então, quando vem falar do meu filho, meus filhos quanto caráter, quanto pessoa, aí eu fechei
fechei o meu ciclo. Então, a gente que vive num meio corporativo, ou não sei o quê, é saber que as pessoas que olham, tal, né, Bruninho pode dizer isso, que olham para o Corre 10, ou a empresa, que é uma empresa constituída com CNPJ e tal, eu posso me orgulhar de saber que, durante todo esse processo, problemas de ordem técnica tiveram. Agora, eu tenho certeza que ninguém, absolutamente ninguém, foi de alguma forma lesado ou maltratado ou mal atendido por mim. Isso eu tenho uma plena convicção. Até porque o atendimento é direto com ele. É direto com ele. Eu boto meu celular lá no PagSeguro. Às vezes atendo de madrugada. A minha mulher fica doente com isso. Diz, não, às vezes é o cara que está com dificuldade. Agora eu escuto cada absurdo. Né? Cada absurdo relevar, de pessoas, né? Daqui a pouco eu conto um que aconteceu esse fim de semana só para. Tem que ser rápido. Tem tempo, Não, porque... ainda tá no. Não, tudo bem. Então, assim, quando a gente. Rapidinho, isso é a história de ser casado com pessoas que correm, com mulher que corre. Como é que é isso aí? Não, vê só, minha esposa ela já corria, e ela sempre me incentivou a correr, sendo que ela tem uma facilidade para correr muito grande. E aí, assim, a gente sempre correu junto. Quando você fala em viagem em família, todas as minhas viagens, as viagens grandes que eu fiz, foram ligadas à corrida e com minha mulher e com meus filhos. Entendeu? Então, quando eu fui para o Chile, eu fui com minha esposa. Quando eu fui para São Silvestre, foi com minha esposa. Quando eu fui para o Rio, eu levei a família toda. E aí eu já fiz algumas provas. E uma delas foi a São Silvestre. Minha esposa sempre correu muito bem e eu sempre muito metido ao corredor. Nunca fui um corredor rápido. Eu não sou Bruninho. Né? Mas porque eu não sou rápido também. Tem outros motivos que fazem com que ele seja rápido, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, não. E aí a gente, na São Silvestre, eu saí com minha bandeira do esporte e comecei a perturbar com os 40 mil pessoas que queriam ladeira. Cadê a ladeira? Cadê a Brigadeiro que não chega? E você com a bandeira? E eu com a bandeira do esporte e tal. Quando chegou na Brigadeiro, eu já estava cansado. A bandeira já não estava mais exposta, porque eu não aguentava mais. E na subida da Brigadeiro, estava eu e minha esposa, ela chegou para mim e disse, olha, tu tá muito devagar aí, eu vou dar uma subidinha aqui. Aí ela foi a primeira vez e disse, ótimo, faça embora, não me espere. Não me espere. Aí ela subiu, a Brigadeiro deve ter um quilômetro e alguma coisa, né? Ela subiu e daqui a pouco ela volta. Disse, que bom que você veio aqui, né? Me acompanhar. Daqui a pouco ela, vou de novo. Eu digo, esse negócio tá errado. Aí daqui a pouco ela sobe e desce novamente. Na terceira vez eu disse, ou você fica do meu lado, ou você desaparece. Você não vai me humilhar aqui na São Silvestre, não. Você não vai me humilhar na São Silvestre. Agora a final foi a melhor, né? E aí quando eu tô chegando na última ladeira, tinha uns caras, a história uns caras bebendo assim numa padaria, eu já era tarde, eu cansado, eu disse, amigo, passou aqui uns caras, uns negões com o nome Quênia. Aí o cara passou, já faz 2 horas. Eles já devem estar no aeroporto. E eu ainda estava chegando na corrida. Resumindo, cheguei depois, tentei fazer com que minha esposa abrisse a bandeira do esporte. Ela abriu com raiva. Por quê? Por quê? Hein? Qual o time Porque dela? Ela tem uma grande qualidade, que é torcer pelo Santa Cruz, um time que existia aqui há um tempo atrás. E aí, um time que existia... existe ainda, né? Mas tá aí. E aí, resumindo a história, a gente chegou com a bandeira do esporte e foi muito legal, que é uma experiência que eu digo que todo mundo deve fazer na São Silvestre, porque é aquela corrida que você viu na Globo, que tem o Roberto Carlos, que tem não sei quem. É o carimbo, né? É o carimbo, né? É o carimbo. Álvaro, Então, Bruninho, vocês têm que votar aqui, gente, pelo amor de Deus. Na hora. Na metade das histórias, tá ficando bom, acabou, passa num instante, a gente nem percebe, né? Dois caras que falam um pouco aqui dessa. Eu só fiquei aqui, eu só aquele jogador de meio campo, só toca a bola, né? Vocês dois fazem um programa. Tem muita história assim de corrida. Não, mas é sério, o convite vai ser mantido, vai ser repetido. Quando o Bruninho falou, ele disse, vou levar o Álvaro. Caramba, deve ter muita história, né? Porque eu tentei trazer Álvaro aqui no segundo, mas ele tava se recuperando. Foi. E ele disse, não vou dar moral a esses caras agora não, vou dar moral mais à frente. Não, quando eu disse que ia gravar um podcast e eu não sabia que tinha o problema aqui do meu pé, aí minha filha fez, pronto, agora lascou. Agora que ninguém aguenta mais esse E ele fez Mas ele é metido, pô, ele é metido. Não, mas é bom. Álvaro, meu irmão, muito obrigado. Corre 10, firme e forte. Vai voltar outras vezes, viu? Isso aqui é um espaço pra gente, não é um espaço, é pra todo mundo. A ideia do podcast, desse podcast, é justamente isso, é divulgar ao máximo, fazer com que as pessoas conheçam quem é o Álvaro, conheçam um pouco mais do Bruninho, né? Trazer aquele corredor que já está há muito tempo. Pô, um ultramaratonista, o Bruninho pesou aí, sente e lavar o trem.
E você também, com a sua história maravilhosa de recuperação, tem muita história, inclusive, para contar, né? O meu sonho é trazer pessoas que superaram, trazer a sua esposa para bater um papo aqui com ela, corredora, e tirar essa A história dela foi muito bacana. É muito bacana, e botar Assim, a bandeira do esporte perto dela. Pra Vixe ver Maria, ela... Vixe Maria. Assim, por exemplo, tem muita gente que a gente conhece, eu posso, e o Bruninho conhece também, pessoas que fizeram da corrida um estilo de vida, uma mudança de vida monstruosa. Pessoas que correram 200 maratonas, mulheres, amiga minha que correu, vai fazer 100 maratonas, correu em todos os continentes, em 50 países. Olha Fechou a mandala de Boston agora. Muita gente. Aí falam que corrida não tem nada pra Olha, eu vou deixar uma opinião aqui de um próximo convidado, Paulo Picanha. Por favor. Por favor. Então já tá anotado. Paulo Picanha da Coja. Pode trazer. Paulo Picanha, ele. Acho que será que cabe Acho bem que- ele com Lula, não? Aí vai ser 4 horas. Vai ser 4 horas de. Porque Lula vai falar 3 horas. Lula é. E tem mais. Depois, quando for falar de Lula, eu já briguei com Lula várias vezes, depois a gente conversa, viu, Lula? Ó, se eu não me engano, 215 maratonas. 218 maratonas, mesmo, Paulo gente? Picanha. Ele tava em João Pessoa também. Depois de sofrer um acidente numa freeway nos Estados Unidos, onde o carro que bateu nele deu perda total. E ele fraturou a perna em 6 pedaços, perfurou isso, e ele é um corredor pesado. E ele é a minha referência. Monstro. Ele é um monstro. referência. Quando eu vejo ele, eu digo, Paulo Picanha, você... 218 maratonas. 218 maratonas. É fantástica a história dele. Muito legal. Bruninho, obrigado, meu irmãozinho. Até a próxima. Nada, Até eu a próxima mesmo, hein? Álvaro. A gente vai Muito cobrar. obrigado. Agora sim, faltou. No próximo episódio a gente conta só as resenhas um com o outro. Com o outro. Massa. Que Vai aí. ser maravilhoso. Vai ser bom. Da história do seu Lunga que ele inventou. Ele Não, colocou- ó, ele colocou vai essa acabar o peste- programa, ele colocou licença, essa amigão. peste em mim pra poder ganhar seguidor. Foi? Pra ganhar seguidor. Deu certo. Não sei. Deu certo. Eu chego nos cantos e faz, seu Lunga. Eu acho. Se eu ouvir nas corridas, eu vou lembrar. Seu Lula. Até minha filha chama ele de seu Lunga. Oi, seu Lunga. Porque ele fica fazendo vídeos não combinados, escondido, me provocando. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Depois a gente marca pra. Muito pra obrigado, essa muito resenha. obrigado. Valeu, gente. Obrigado pelo Obrigado convite. a Ó, todos aqui. então aí, só pra quem não nos segue ainda ou quem não tá inscrito no canal, por favor, dá essa força aí, @Bora Correr Galera, no Insta e no YouTube. Show de bola. Fale o seu arroba. Corre10.com.br, o site onde as grandes corridas fazem inscrição. O Instagram do Corre10 é Corre10. Pode seguir, entendeu? Se 20% dos seguidores de Bruninho chegar para nós, já tá ótimo. Tá ótimo, né? Valeu, gente. Depois eu faço o Pix. Boa, valeu, obrigado. vocês. Valeu, obrigado. Estamos juntos. Lembrando que todo sábado tem um episódio novo do Correcast para você. Essas figuras aqui, meu Deus, eu acho que vai bombar, viu? E vamos ter também o podcast nas plataformas do Spotify e Deezer para você ouvir onde você estiver. Tá correndo? Escuta aí a história de Bruninho e do Álvaro. Lembrando também que toda a equipe do Correcast veste BSW. Valeu, tamo junto, até a próxima.